Você já se sentiu completamente impotente diante do sofrimento de alguém que ama? Já gastou tudo o que tinha? Procurou os melhores especialistas? Fez de tudo, mas nada funcionou? Essa é a realidade de milhões de pais pelo Brasil que veem seus filhos sofrendo e não sabem mais o que fazer. A sensação de fracasso, de que você não é capaz de proteger quem mais ama no mundo, é devastadora. Muitos pais vivem essa angústia todos os dias, gastando fortuna, se endividando, vendendo tudo o que tem na esperança de encontrar uma solução que parece não existir. Hoje vou contar a história real de um pai bilionário que viveu exatamente isso por 7 longos anos, até que uma simples faxineira chegou em sua casa e descobriu algo que mudou tudo para sempre. Rubens Mendonça era dono de uma das maiores empresas de tecnologia do país. Aos 38 anos tinha tudo que o dinheiro podia comprar: mansão de 3 andares em Alphaville, coleção de carros importados, jatos particulares, investimentos milionários espalhados pelo mundo. Sua empresa empregava mais de 15 mil pessoas e faturava bilhões por ano. Mas toda essa riqueza se tornara um peso insuportável desde o nascimento de Miguel e Gabriel, seus filhos gêmeos que vieram ao mundo completamente cegos. Durante o parto, Marina, sua esposa, sofreu complicações graves devido a uma embolia e não resistiu. Em uma única noite, Rubens perdeu não apenas o amor da sua vida, mas recebeu a notícia devastadora de que os bebês jamais enxergariam. Os médicos foram categóricos: cegueira cortical congênita bilateral completa, sem chance de reversão, sem esperança de melhora, sem possibilidade de tratamento. Olha, se você chegou até aqui, é porque, assim como eu, você acredita que todo mundo merece uma oportunidade de crescer na vida. Por isso eu crio esses vídeos, para mostrar que não importa de onde você vem, sempre existe um caminho. Se essa mensagem faz sentido para você, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Toda semana eu trago histórias reais que vão te inspirar e te mostrar que você não está sozinho nessa jornada. E me conta aí nos comentários de que cidade você está assistindo. Adoro saber que nossa família está espalhada por todo o Brasil. 7 anos haviam se passado desde aquele dia trágico. A mansão dos Mendonça, que deveria ser um lar cheio de alegria e risadas infantis, havia se transformado em um mausoléu silencioso, onde o choro constante das crianças ecoava pelos corredores de mármore italiano. Rubens havia torrado mais de 15 milhões de reais em tratamentos desesperados. Viajou para clínicas especializadas na Suíça, consultou os melhores oftalmologistas de Harvard, experimentou terapias alternativas na Alemanha, procedimentos experimentais em Israel, cirurgias arriscadas no Japão. Tudo em vão, absolutamente tudo. Miguel e Gabriel continuavam presos em um mundo de escuridão total, cada dia mais deprimidos, mais isolados, mais tristes, como se estivessem definhando por dentro. As babás especializadas que Rubens contratava a peso de ouro duravam poucos meses. Chegavam da Europa ou Estados Unidos, cheias de esperança e métodos inovadores, com diplomas impressionantes e currículos repletos de casos de sucesso, prometendo melhorias significativas para as crianças. Mas a realidade brutal da situação logo as desencorajava completamente. Miguel e Gabriel passavam os dias trancados no quarto, recusando-se a brincar, chorando sem parar durante horas, demonstrando sinais preocupantes de depressão infantil severa. Era como se tivessem desistido da vida antes mesmo de aprender a vivê-la. O mais doloroso para Rubens era que as crianças pareciam estar se afastando dele emocionalmente também. Quando tentava conversar, eles respondiam com monossílabos. Quando oferecia brinquedos especiais para cegos, eles os ignoravam completamente. Quando sugeria passeios ou atividades, eles começavam a chorar desesperadamente. Era como se estivessem criando uma barreira intransponível entre eles e o mundo exterior, inclusive com o próprio pai. Naquela manhã fria de segunda-feira de junho, Rubens estava no seu escritório de Mogno tentando se concentrar em uma reunião por videoconferência com investidores japoneses quando ouviu novamente aquele som que dilacerava sua alma, o choro ininterrupto e desesperado dos gêmeos. O som vinha do segundo andar e perfurava as paredes, chegando até ele como punhaladas no coração. Ele desligou a chamada abruptamente, ignorando os protestos dos executivos na tela, e apoiou a cabeça nas mãos trêmulas. Como um pai podia se acostumar com o sofrimento dos próprios filhos? Como aceitar que 2 crianças tão pequenas e inocentes estavam condenadas a uma vida de limitações extremas e dependência total? Como continuar vivendo quando a cada dia que passava seus filhos pareciam se afundar mais em uma depressão sem fundo? O interfone digital tocou insistentemente.
interrompendo seus pensamentos sombrios. A voz melodiosa de sua secretária particular ecoou pelo escritório. Senhor Rubens, chegou uma candidata para a vaga de faxineira. A senhora Isabela Santos está aqui embaixo para a entrevista. Ele suspirou pesadamente, limpando discretamente uma lágrima que havia escorrido pelo rosto. Mais uma funcionária para cuidar da limpeza da casa. Pelo menos essa não prometeria curar seus filhos com métodos miraculosos, como algumas cuidadoras faziam desesperadamente para conseguir o emprego bem remunerado. Isabela Santos aguardava no hall de entrada principal, de pé, ao lado de uma das colunas de mármore Carrara, segurando uma pasta simples de plástico com seus documentos pessoais. Aos 28 anos, havia trabalhado em dezenas de casas de família na região metropolitana de São Paulo, sempre com excelentes referências escritas à mão pelas patroas satisfeitas. Nascida e criada na periferia de Guarulhos, em uma casa de 2 cômodos sem reboco, conhecia bem o valor do trabalho honesto e da dedicação total. Sua mãe havia sido doméstica a vida inteira, ensinando-lhe desde pequena que não existia trabalho desonroso, apenas pessoas desonestas. Mas havia algo especial em Isabela que transcendia completamente a necessidade do emprego ou a busca por estabilidade financeira. Ela possuía um dom natural e inexplicável para perceber quando as pessoas estavam sofrendo profundamente, especialmente as crianças. Era como se tivesse uma antena emocional que captava sinais de dor e angústia que outros não conseguiam enxergar. Quando Rubens desceu majestosamente a escada principal de mármore branco para recebê-la, vestindo um terno azul marinho de grife italiana, ela imediatamente notou o peso esmagador da tristeza que aquele homem carregava nos ombros largos. Mesmo mantendo uma postura empresarial impecável e usando roupas que custavam mais que o salário anual de muitas pessoas, era impossível não notar as olheiras profundas e escuras, a expressão permanente de derrota, a forma como seus ombros pareciam curvados por um fardo invisível mas devastador. Senhora Santos, sou Rubens Mendonça. Muito obrigado por ter vindo até aqui. Ele estendeu a mão formalmente, mas sua voz carregava uma exaustão que ia muito além do simples cansaço físico. Havia ali uma fadiga emocional profunda, o tipo de cansaço que nenhuma quantidade de sono ou descanso consegue curar. O prazer é todo meu, Sr. Mendonça. Estou muito interessada na vaga e espero poder ajudá-lo da melhor forma possível. Isabela respondeu com firmeza e segurança, mas mantendo o respeito adequado. Havia pesquisado sobre ele extensivamente antes da entrevista. Sabia que era um dos empresários mais influentes e bem-sucedidos do país, dono de uma fortuna avaliada em mais de 2 bilhões de reais, mas que praticamente havia desaparecido da mídia e dos eventos sociais desde o nascimento dos filhos gêmeos. Eles se dirigiram calmamente para um escritório menor e mais reservado, decorado com móveis clássicos de madeira nobre e estantes repletas de livros de administração e tecnologia. Rubens folheou rapidamente o currículo manuscrito e simples que ela havia preparado com muito cuidado na noite anterior. Vejo que tem bastante experiência com limpeza residencial e organização doméstica. A casa é realmente muito grande, exige atenção minuciosa aos detalhes e dedicação total. São 3 andares completos, 12 quartos com suítes, 5 banheiros sociais, biblioteca, 2 escritórios, sala de cinema, academia, piscina coberta. O trabalho é intenso e puxado, mas o salário compensa generosamente o esforço. Foi exatamente nesse momento que o som chegou até eles com força total, um choro infantil prolongado, agudo e absolutamente melancólico que parecia vir das profundezas mais sombrias da casa. Não era birra de criança mimada, não era fome ou sono. Isabela reconheceu imediatamente aquele tipo específico de choro, porque já havia ouvido antes em sua própria família. Era tristeza pura, desespero genuíno, uma dor existencial que transcendia completamente a capacidade de expressão através de palavras. Rubens pausou a conversa abruptamente e fechou os olhos com força por um longo momento, como se aquele som fosse uma tortura física insuportável, sendo aplicada diretamente em sua alma. Suas mãos se fecharam em punhos sobre a mesa, e Isabela pôde ver pequenas lágrimas se formando no canto dos olhos dele. Meus filhos, ele murmurou baixinho, mais para si mesmo que para ela, com uma voz embargada pela emoção contida. Gêmeos de 7 anos. Eles têm algumas necessidades muito especiais e complexas. O choro continuou ecoando pela casa, agudo e desesperado, e Isabela precisou fazer um esforço sobre-humano para se controlar e não perguntar imediatamente se podia ajudar de alguma forma.
Todos os seus instintos maternais e sua experiência com crianças especiais estavam gritando para que ela subisse correndo e oferecesse algum tipo de conforto para aquelas crianças claramente em sofrimento. São apenas vocês três morando na casa, senhor? Isabela perguntou com a máxima delicadeza possível, escolhendo cada palavra cuidadosamente para não soar invasiva ou inconveniente. Sim, somos só nós três. A mãe deles, minha esposa Marina, faleceu durante o parto devido a complicações médicas graves. A voz de Rubens carregava anos e anos de dor não processada, de luto não elaborado, de culpa e arrependimento que se acumulavam dia após dia. Há também babás especializadas que se revezam para cuidar especificamente deles durante o dia e a madrugada. Profissionais altamente qualificadas com formação internacional. Mas você não precisará se preocupar absolutamente com isso. Sua função será estritamente relacionada à limpeza profissional e organização geral da casa. Isabela assentiu respeitosamente, mas não conseguia de forma alguma tirar aquele choro devastador da cabeça. Havia uma urgência desesperadora nele, uma necessidade gritante e evidente, como se as crianças estivessem pedindo por algo específico que ninguém na casa conseguia identificar, entender ou oferecer adequadamente. Posso fazer uma pergunta discreta sobre as necessidades especiais deles? Apenas para saber se há algum cuidado específico ou protocolo especial que devo seguir durante a limpeza dos ambientes. Rubens hesitou longamente antes de responder, como se fosse doloroso e traumático demais falar abertamente sobre o assunto que consumia sua vida. Eles nasceram cegos. Cegueira cortical congênita bilateral completa e irreversível. Os melhores médicos especialistas do mundo inteiro já os examinaram extensivamente. Gastei uma fortuna astronômica em tratamentos experimentais, cirurgias de última geração, terapias alternativas desenvolvidas especificamente para casos como o deles. Sua voz foi diminuindo gradualmente de volume até se tornar quase um sussurro carregado de derrota e desesperança total. Não há absolutamente nada que possa ser feito por eles. Nada mesmo. Todas as tentativas falharam miseravelmente. O coração de Isabela disparou violentamente dentro do peito. Cegueira infantil era um assunto que ela conhecia de forma íntima e profunda, muito mais do que Rubens jamais poderia imaginar. Seu irmão caçula, Rafael, havia nascido com deficiência visual severa, mas não total, e ela havia passado toda a sua adolescência aprendendo meticulosamente técnicas especializadas para ajudá-lo. Estudou durante anos métodos de estimulação sensorial, braille completo, orientação e mobilidade, técnicas de desenvolvimento cognitivo, tudo que pudesse tornar a vida dele mais independente, produtiva e genuinamente feliz. Quando Rafael morreu tragicamente em um acidente de trânsito aos 18 anos, atropelado por um motorista bêbado que fugia de uma blitz, Isabela jurou solenemente diante do caixão dele que usaria todo aquele conhecimento especializado para ajudar outras crianças com deficiência visual, se algum dia surgisse a oportunidade. Ela chegou a fazer alguns cursos técnicos na área, estudou pedagogia especial e psicologia infantil, sempre mantendo viva a esperança de poder honrar a memória do irmão ajudando outras famílias. Entendo perfeitamente a situação, senhor. Deve ser extremamente difícil e doloroso para vocês enfrentarem isso diariamente. Ela disse com a máxima suavidade possível, escolhendo meticulosamente as palavras para demonstrar empatia sem parecer invasiva. Não era hora nem lugar apropriado para mencionar sua experiência pessoal com o assunto, mas algo poderoso dentro dela já estava despertando, uma intuição maternal que reconhecia sinais muito familiares naquele choro desesperado. A vaga paga R$3.000 por semana, com folga completa nos fins de semana e feriados. Rubens mudou bruscamente de assunto, como se não suportasse mais falar sobre os filhos, sem desmoronar emocionalmente na frente de uma estranha. Preciso apenas que mantenha a casa impecavelmente limpa e organizada, e que não interfira de forma alguma na rotina estabelecida das crianças. As babás especializadas são exclusivamente responsáveis por todos os aspectos relacionados ao cuidado e tratamento deles. Isabela precisava daquele emprego desesperadamente. Sua mãe estava doente, dependia de medicamentos caros para controlar a diabetes e hipertensão, e as contas médicas se acumulavam impiedosamente em casa como uma avalanche financeira. O salário de R$3.000 por semana representava mais dinheiro do que ela conseguia ganhar em 2 meses trabalhando em outras casas. Mas algo muito mais forte que a necessidade financeira a motivava profundamente naquele momento. Uma certeza inexplicável e
poderosa de que sua presença naquela casa não era apenas uma simples coincidência do destino. Aceito a vaga, Sr. Mendonça. Quando posso começar a trabalhar? Ela respondeu sem qualquer hesitação, sua voz firme e decidida. Perfeito. Pode começar amanhã bem cedo, às 6 da manhã em ponto. A governanta, Dona Célia, vai explicar detalhadamente toda a rotina da casa e os procedimentos específicos de limpeza. Rubens se levantou da cadeira, indicando claramente que a entrevista havia chegado ao fim. Ah, e Isabela? Ele pausou significativamente na porta do escritório, seu rosto assumindo uma expressão ainda mais séria. É extremamente importante que você entenda uma coisa fundamental. Meus filhos já sofreram mais do que suficiente nestes 7 anos. Não quero que absolutamente ninguém lhes dê falsas esperanças ou promessas impossíveis de serem cumpridas. Eles não precisam de mais decepções em suas vidas. Enquanto saía da mansão imponente, caminhando lentamente pelo jardim perfeitamente cuidado, até o portão principal, Isabela ainda podia ouvir claramente o eco persistente daquele choro desesperado reverberando em sua mente, como um sino tocando ininterruptamente. Mas o que ela não podia imaginar nem em seus sonhos mais selvagens é que sua chegada naquela casa estava prestes a revelar um segredo chocante que mudaria completamente tudo o que aquela família acreditava saber sobre a real condição dos gêmeos. Um segredo que colocaria em xeque anos inteiros de diagnósticos médicos caríssimos e tratamentos milionários, revelando uma verdade absolutamente perturbadora que abalaria as estruturas profundas de tudo que Rubens pensava conhecer sobre a cegueira de seus filhos queridos. O primeiro dia oficial de trabalho de Isabela começou pontualmente às 6 da manhã, de uma terça-feira ensolarada de julho. Ela chegou na mansão carregando seus materiais de limpeza profissional em uma bolsa grande e simples, absolutamente determinada a fazer um trabalho impecável que justificasse a confiança depositada nela. A propriedade era ainda muito mais imponente e luxuosa à luz dourada do amanhecer. Jardins extensos perfeitamente cuidados por uma equipe de paisagistas especializados, fontes ornamentais importadas da Itália, uma garagem gigantesca, com 8 carros importados de marcas europeias. Era exatamente o tipo de riqueza ostensiva que ela só tinha visto em filmes de Hollywood, mas que agora fazia parte da sua nova realidade profissional diária. Dona Célia, a governanta principal, uma senhora elegante de 62 anos que trabalhava para a família Mendonça há mais de 15 anos, a recebeu cordialmente na entrada discreta dos fundos da mansão. Era uma mulher naturalmente séria e profissional, mas não demonstrava qualquer hostilidade, vestindo um uniforme impecavelmente passado e com seus cabelos completamente grisalhos, presos em um coque perfeito que nunca parecia sair do lugar. Menina, você realmente parece muito nova e delicada para aguentar o trabalho pesado desta casa gigantesca, Dona Célia comentou com franqueza, enquanto a guiava cuidadosamente pelos corredores intermináveis e luxuosos. São muitos quartos enormes, muitos banheiros sofisticados, e o patrão é extremamente exigente e perfeccionista com todos os aspectos da limpeza. Literalmente, tudo precisa estar absolutamente perfeito, sem uma única poeira sequer, sem um objeto fora do lugar. Pode ficar completamente tranquila, Dona Célia. Estou mais do que acostumada com trabalho físico pesado desde muito pequena. Isabela respondeu com total confiança e determinação, mas internamente estava genuinamente impressionada com a magnitude surreal da propriedade. Cada cômodo individual parecia ter saído diretamente de uma revista internacional de decoração de luxo, com móveis importados caríssimos, obras de arte originais assinadas por pintores famosos, detalhes arquitetônicos refinados e luxuosos espalhados por absolutamente toda parte da casa. Enquanto organizava meticulosamente todos os seus produtos de limpeza profissional, no armário especialmente designado para suprimentos do primeiro andar, Isabela ouviu passos familiares e decididos descendo majestosamente a escadaria principal de mármore branco. Rubens apareceu já completamente vestido para mais um dia intenso de trabalho corporativo. Telefone celular de última geração colado permanentemente ao ouvido direito, discutindo agressivamente números complexos e estratégias empresariais sofisticadas em uma conversa telefônica claramente muito tensa e importante. Ele acenou educadamente, mas brevemente para ela sem interromper a ligação
e seguiu com passos rápidos e decididos diretamente para seu escritório particular, onde continuou a reunião executiva através de videoconferência com pessoas em vários países diferentes. A voz dele ecoava autoritariamente pelo andar térreo inteiro, sempre firme e absolutamente decidida, quando falava assertivamente de negócios milionários, completamente diferente do tom derrotado e quebrado que usara no dia anterior ao falar dos filhos com tanto sofrimento. Foi exatamente nesse momento crucial que ela ouviu novamente o mesmíssimo choro melancólico e devastador que a havia tocado tão profundamente durante a entrevista do dia anterior. Desta vez, entretanto, o som angustiante estava consideravelmente mais próximo e muito mais nítido e claro. Isabela seguiu instintivamente o som doloroso com muita discrição, subindo cuidadosamente as escadas de mármore polido italiano, com o máximo cuidado para não fazer absolutamente nenhum barulho que pudesse alertar alguém, até finalmente chegar a uma sala de estar ampla e elegante, localizada no segundo andar da mansão. Através da porta pesada que estava levemente entreaberta, ela conseguiu observar discretamente dois meninos pequenos e frágeis, sentados sozinhos em poltronas de couro genuíno, grandes demais para seus corpos infantis. Miguel e Gabriel eram absolutamente idênticos em todos os aspectos, com cabelos castanho claros naturalmente ondulados, rostos angelicais e delicados, que carregavam uma tristeza profunda e completamente desproporcional para crianças de apenas 7 anos de idade. Eles balançavam continuamente o corpo pequeno para frente e para trás, em um movimento repetitivo, constante e hipnótico, que Isabela reconheceu instantaneamente e com total precisão. Seu irmão Rafael fazia exatamente o mesmo movimento característico quando estava particularmente ansioso, frustrado com alguma situação ou quando precisava desesperadamente de estímulos sensoriais específicos para se acalmar. Era um comportamento típico e muito comum em crianças com deficiências visuais que não recebem estimulação adequada ou que estão passando por períodos de estresse emocional intenso. Uma babá uniformizada profissionalmente, aparentando aproximadamente 50 anos de idade e com uma expressão permanente de tédio no rosto cansado, estava sentada confortavelmente do outro lado completo da sala espaçosa, completamente absorvida, mexendo ininterruptamente no seu telefone celular pessoal. Ela parecia absolutamente alheia e indiferente ao sofrimento óbvio e palpável das crianças, sob sua responsabilidade, como se aquele choro ininterrupto e desesperado fosse apenas um ruído de fundo irritante em sua rotina diária entediante. Parem imediatamente de chorar dessa forma, ela dizia friamente, sem sequer erguer minimamente os olhos da tela brilhante do telefone. Vocês dois já sabem perfeitamente que essa choradeira patética não vai adiantar absolutamente nada. Ninguém aqui vai vir buscar vocês para brincar ou fazer qualquer atividade diferente. Isabela sentiu instantaneamente uma onda poderosa de indignação genuína, percorrendo violentamente todo o seu corpo. Aquelas crianças claramente vulneráveis e carentes não precisavam nem mereciam indiferença cruel ou resignação derrotista. Elas precisavam urgentemente de estímulo adequado, carinho genuíno, atenção especializada e dedicada, alguém que realmente acreditasse firmemente em seu potencial humano, em vez de constantemente reforçar e enfatizar suas limitações aparentes de forma tão desumana. Ela voltou relutantemente para seus afazeres obrigatórios no andar térreo, mas descobriu rapidamente que não conseguia de forma alguma se concentrar adequadamente na limpeza programada. A cada gemido angustiante que chegava persistentemente do andar superior, seu coração maternal se apertava progressivamente mais. Era como se uma força magnética invisível, mas poderosa, a puxasse irresistivelmente na direção daquelas crianças sofredoras, acompanhada de uma certeza crescente e inabalável de que havia algo extremamente importante e urgente que precisava ser descoberto imediatamente. Por volta das 10 horas da manhã, Rubens saiu apressadamente da mansão dirigindo seu Mercedes-Benz preto para uma reunião crucial de negócios em seu escritório corporativo no Centro Financeiro de São Paulo. A babá Márcia, como Isabela havia descoberto que ela se chamava, aproveitou imediatamente a ausência do patrão para descer preguiçosamente até a cozinha gourmet, fazer um lanche demorado para si mesma, deixando os gêmeos completamente sozinhos e abandonados na sala de estar do segundo andar. Isabela sabia perfeitamente que estava desobedecendo ordens diretas e específicas que haviam sido claramente estabelecidas desde o primeiro dia, mas simplesmente não conseguiu resistir ao impulso maternal avassalador. Ela subiu silenciosamente
lentamente as escadas elegantes, carregando discretamente um borrifador comum com produto de limpeza de vidros e uma esponja macia, como se estivesse apenas cumprindo suas obrigações profissionais normais. Quando finalmente entrou cuidadosamente na sala onde as crianças estavam, Miguel e Gabriel pararam imediatamente de chorar de forma abrupta, percebendo instantaneamente a presença de alguém completamente diferente e desconhecido. Havia algo na energia dela, na forma suave como se movia, que era fundamentalmente diferente de todas as pessoas que eles estavam acostumados a encontrar diariamente. "Olá, pequeninhos lindos", Isabela disse com uma voz naturalmente suave e absolutamente melodiosa, carregada de carinho genuíno. "Eu sou a tia Isabela. Vim fazer a casa de vocês ficar bem brilhante, limpinha e cheirosa." Miguel virou instintivamente a cabeça pequena na direção exata da voz acolhedora. "Quem é você? Onde está a tia Márcia que cuida da gente?" Sua voz era fina e desconfiada, mas havia uma curiosidade evidente que não demonstrava há muito tempo. "A tia Márcia foi rapidinho fazer um lanche gostoso na cozinha. Eu estou aqui limpando e organizando tudo para vocês dois." Isabela se aproximou muito devagar e cuidadosamente. "Querem me ajudar com uma tarefa especial? Tenho uma coisa muito legal e interessante aqui comigo." Gabriel se moveu ligeiramente na poltrona grande, demonstrando curiosidade genuína pela primeira vez em meses. "O que é? Que coisa legal." Isabela apertou o borrifador várias vezes consecutivas, criando um som rítmico e refrescante muito característico. Psh, 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 psh. Imediatamente, sem qualquer hesitação, os dois meninos sorriram espontaneamente. Era literalmente o primeiro sorriso genuíno e natural que davam em muitos meses de tristeza constante. O som era diferente, completamente novo, interessante e estimulante para eles. Psh, psh. Ela repetiu o barulho novamente, desta vez criando um padrão musical simples mas envolvente. "É minha varinha mágica especial de fazer as janelas ficarem transparentes como cristal puro." Para sua surpresa absoluta e alegria indescritível, Gabriel tentou imitar cuidadosamente o som. Psh, psh. Miguel riu imediatamente. Uma risada real, genuína e espontânea, que ecoou pela sala ampla como uma música celestial que não se ouvia há anos, naquela casa enlutada. "Eu também quero tentar fazer esse barulho legal", Miguel exclamou empolgado, sua voz carregando uma animação que parecia impossível momentos antes. Isabela passou os próximos 20 minutos preciosos criando jogos sonoros simples, mas extremamente eficazes. Ela batia ritmicamente o borrifador plástico contra diferentes superfícies da mesa de madeira nobre, em ritmos musicais diferentes e progressivamente mais complexos. Fazia sons variados com a esponja úmida no vidro limpo da janela, criava melodias improvisadas e envolventes usando objetos comuns de limpeza como instrumentos musicais rudimentares. Os gêmeos participavam ativamente e com entusiasmo crescente, rindo constantemente e tentando reproduzir com precisão surpreendente os padrões sonoros que ela criava. Era como se estivessem acordando de um sono profundo e prolongado, redescobrindo a alegria de estar vivos e a possibilidade de interação social positiva. Foi durante esses momentos mágicos de conexão genuína que Isabela notou algo absolutamente extraordinário e revelador. Quando ela fazia barulhos especificamente do lado direito da sala espaçosa, Miguel virava a cabeça naquela direção exata, com uma precisão geográfica impressionante. Quando mudava deliberadamente para o lado esquerdo, Gabriel acompanhava o movimento perfeitamente, sem qualquer hesitação ou erro. Eles não apenas ouviam passivamente os sons como crianças completamente cegas fariam. Eles os localizavam espacialmente com uma acurácia visual impressionante que só seria possível se tivessem algum nível de percepção visual funcional. Era como se conseguissem enxergar sombras, formas ou mudanças de luminosidade que ninguém havia testado ou percebido adequadamente. Mais impressionante ainda, quando Isabela se movia pela sala durante as brincadeiras, segurando objetos diferentes, os meninos seguiam claramente seus movimentos com os olhos. Não era o comportamento típico de crianças totalmente cegas, que geralmente mantêm o olhar fixo em uma direção ou seguem apenas sons. Eles estavam definitivamente reagindo a estímulos visuais de alguma forma. A babá Márcia voltou da cozinha segurando um sanduíche grande e ficou completamente chocada ao encontrar a cena transformada diante de seus olhos. Os dois meninos, que normalmente passavam horas inteiras sentados apaticamente nas poltronas chorando sem parar, estavam de pé,
caminhando cuidadosamente pela sala e rindo alto, enquanto seguiam atentamente os sons que Isabela continuava criando de forma criativa e estimulante. "O que diabos está acontecendo aqui?" Márcia perguntou com a boca literalmente aberta de espanto. "Em 5 anos cuidando dessas crianças, eu nunca vi nada parecido com isso." "Estamos ajudando a tia Isabela a limpar e organizar", Miguel respondeu com uma felicidade radiante que iluminava completamente seu rostinho angelical. "Ela ensina brincadeiras muito legais que a gente nunca conhecia. É verdade. Ela faz sons mágicos e a gente consegue adivinhar de onde vem." Gabriel completou empolgado, saltitando levemente de alegria. Isabela rapidamente voltou à sua função oficial de faxineira, fingindo estar apenas limpando a janela normalmente, mas seu coração estava acelerado como um tambor. Havia algo extremamente estranho e suspeito na condição médica oficial daqueles meninos. Eles demonstravam uma mobilidade espacial e uma resposta sensorial clara que simplesmente não batiam com um diagnóstico rigoroso de cegueira cortical total e irreversível. Enquanto terminava metodicamente a limpeza completa do 2º andar, uma certeza poderosa e inabalável crescia progressivamente dentro dela. Precisava investigar muito mais profundamente o caso médico real dos gêmeos. Havia inconsistências óbvias, que ninguém parecia ter notado ou questionado adequadamente. E antes de mais nada, queria expressar sua gratidão sincera a todos vocês que estão acompanhando esta história incrível e tocante. Seus comentários carinhosos e apoio constante significam realmente muito para mim, e são exatamente isso que me motiva profundamente a continuar trazendo histórias que tocam o coração e fazem a diferença. Muito obrigada mesmo por fazerem parte desta jornada emocionante comigo. Quando Rubens chegou finalmente em casa naquela tarde depois de um dia exaustivo de reuniões corporativas e ouviu pela primeira vez em longos anos o som alegre de risadas infantis genuínas vindas do quarto dos filhos, ele literalmente parou no meio da escada de mármore, completamente confuso e descrente. Aquele som era tão raro e precioso na sua casa que quase parecia uma alucinação auditiva. Mas o que Isabela havia descoberto sobre os gêmeos estava apenas começando a vir à tona, e as revelações que se aproximavam mudariam para sempre a vida de todos naquela mansão. Na manhã seguinte, Isabela chegou mais cedo que o habitual, carregando uma determinação férrea que havia crescido durante toda a noite. Havia passado horas na internet pesquisando obsessivamente sobre cegueira cortical infantil, comparando sintomas descritos em sites médicos com os comportamentos específicos que observara nos gêmeos. Quanto mais lia, mais convencida ficava de que algo fundamental não batia no quadro clínico apresentado pelos meninos. Rubens já havia saído para uma viagem de negócios que duraria 2 dias inteiros, e a babá Márcia só chegaria depois das 9 da manhã. Essa janela de tempo daria a Isabela uma oportunidade perfeita e rara para observar Miguel e Gabriel em seu estado mais natural, sem interferências externas ou protocolos rígidos sendo seguidos. Ela subiu silenciosamente as escadas carpetadas e encontrou os 2 meninos ainda dormindo profundamente em suas camas individuais adaptadas. O quarto era completamente modificado para deficientes visuais. Todas as quinas dos móveis tinham proteções acolchoadas macias. Não havia objetos soltos que pudessem causar acidentes. O chão estava sempre impecavelmente limpo e livre de obstáculos. Mas o que mais chamava a atenção de Isabela era um detalhe que havia notado no primeiro dia. As cortinas pesadas estavam permanentemente fechadas, mantendo o ambiente em uma penumbra total artificial. Quando os meninos acordaram naturalmente por volta das 7h30, ela os cumprimentou com sua voz carinhosa habitual. "Bom dia, meus pequenos príncipes. Dormiram bem a noite toda?" "Tia Isabela?" Gabriel gritou de pura alegria, saltando da cama como uma mola. "Você voltou para brincar com a gente hoje também?" "Claro que voltei, meu amor. Eu prometi ontem que íamos fazer brincadeiras ainda mais legais, não foi?" Ela se aproximou cuidadosamente da janela principal do quarto. "Que tal se eu abrir essas cortinas pesadas para entrar um ar fresquinho da manhã?" "Não!" Miguel gritou instantaneamente, visivelmente assustado e agitado. "Não pode abrir de jeito nenhum. É proibido." Isabela parou imediatamente, respeitando o medo evidente da criança.
Por que não posso, querido? Me explica direitinho. Por que machuca nossos olhos doentes? Gabriel explicou automaticamente, repetindo algo que claramente havia ouvido centenas de vezes. O doutor disse que a luz faz muito mal para quem não consegue enxergar. Ele falou que pode queimar nossos olhos para sempre. Essa informação deixou Isabela profundamente intrigada e desconfiada. Em toda a sua experiência pessoal com seu irmão Rafael e outras crianças com deficiência visual que conhecera ao longo dos anos, a luz natural jamais havia sido apresentada como um problema ou perigo. Pelo contrário, muitas crianças com visão residual parcial se beneficiavam enormemente da exposição controlada e gradual à luminosidade natural para desenvolver o que restava de capacidade visual. E se eu abrir só um pouquinho mesmo? Ela sugeriu com extrema gentileza. Bem devagarinho e devagar para não incomodar vocês. Os meninos ficaram visivelmente tensos e apreensivos, mas não protestaram veementemente como esperado. Isabela abriu uma fresta minúscula na cortina, permitindo que um feixe fino como um lápis de luz solar dourada entrasse discretamente no quarto escuro. Para sua surpresa total e crescente excitação, tanto Miguel quanto Gabriel imediatamente viraram suas cabeças pequenas na direção exata da luz com precisão milimétrica. Não foi um movimento aleatório ou coincidental. Foi uma resposta visual direta e inconfundível. Vocês perceberam que eu abri a cortina? Ela perguntou cuidadosamente, fingindo casualidade enquanto seu coração disparava. Ficou diferente aqui no quarto. Miguel disse confuso, franzindo a testa pequena. Mais claro, eu acho. Não sei explicar direito. Tem alguma coisa que mudou aqui. Gabriel concordou, virando a cabeça para diferentes lados, como se tentasse identificar a origem da mudança. É estranho, mas não é ruim. Isabela sentiu uma onda de adrenalina percorrendo todo o seu corpo. Crianças completamente cegas, especialmente com cegueira cortical, não deveriam conseguir perceber mudanças de luminosidade com tamanha precisão e certeza. O fato de conseguirem não apenas detectar a presença de luz, mas também localizar sua origem espacial, indicava claramente algum nível de função visual residual. Ela decidiu arriscar um teste mais específico e revelador. Vou brincar de um jogo científico novo com vocês. Vou fazer uma sombra grande com a minha mão na parede e vocês me dizem se conseguem sentir alguma diferença no ar. Ela se posicionou estrategicamente entre a janela e os meninos, criando uma sombra ampla que bloqueava parcialmente a luz que incidia diretamente sobre eles. A mudança de luminosidade era sutil, mas perceptível para quem tivesse qualquer capacidade de detectar variações de luz. Imediatamente, sem qualquer hesitação, ambos reagiram com precisão impressionante. Agora está mais escuro, Gabriel exclamou com certeza absoluta. É como se alguém tivesse passado uma nuvem grande na frente do sol. É verdade, Miguel completou animadamente. É como se alguém tivesse passado na frente de alguma coisa brilhante que estava iluminando. Isabela mal conseguia controlar sua excitação crescente. Aqueles meninos definitivamente não eram completamente cegos como todos acreditavam. Eles tinham, no mínimo, percepção clara de luz e sombra, algo que poderia ser desenvolvido significativamente com os estímulos corretos e adequados aplicados consistentemente. Ela passou toda a manhã seguinte fazendo testes discretos, mas sistemáticos. Descobriu progressivamente que os gêmeos conseguiam distinguir perfeitamente entre ambientes claros e escuros, percebiam com precisão o movimento de objetos grandes próximos a eles, e até mesmo demonstravam preferências claras por certas direções quando havia fontes diretas de luz natural. Mais surpreendente ainda, quando ela segurava objetos coloridos na frente do rosto deles, especialmente coisas vermelhas ou amarelas vibrantes, eles reagiam de forma diferente, como se conseguissem perceber não apenas a presença do objeto, mas alguma qualidade visual específica dele. Quando Márcia finalmente chegou às 9h15 e encontrou Isabela brincando animadamente com as crianças pela terceira vez consecutiva, ela não demonstrou mais surpresa, apenas uma irritação crescente e evidente. Senhorita Isabela, ela disse friamente, o Sr. Rubens deixou instruções extremamente claras de que sua função é exclusivamente a limpeza da casa. Essas crianças têm uma rotina médica específica e rigorosa que não pode ser alterada por pessoa alguma. Claro, peço desculpas sinceras.
Isabela respondeu diplomaticamente, mantendo a calma. Eles apenas pareciam um pouco entediados e inquietos. Pensei em fazer algumas brincadeiras simples e inocentes enquanto organizava e limpava o quarto deles. Mas internamente ela estava fervendo de indignação justificada. Era óbvio e cristalino que ninguém havia testado adequadamente as capacidades visuais reais daqueles meninos em todos esses anos. Pior ainda, parecia que eles estavam sendo deliberadamente mantidos no escuro, tanto literal quanto figurativamente, por razões que ela não conseguia compreender completamente. Durante o horário do almoço, quando Márcia saiu para buscar comida no restaurante próximo, Isabela aproveitou a oportunidade e tomou uma decisão arriscada. Ela sabia que estava ultrapassando todos os limites estabelecidos, mas precisava desesperadamente ver os laudos médicos oficiais dos gêmeos para entender melhor o que estava acontecendo. Foi até o escritório particular de Rubens, seu coração batendo aceleradamente. Na mesa de mogno impecavelmente organizada, encontrou uma pasta grossa etiquetada claramente: Miguel e Gabriel, histórico médico completo. Suas mãos tremeram ligeiramente enquanto folheava cuidadosamente os documentos confidenciais. Dezenas e dezenas de relatórios médicos de diferentes especialistas renomados, todos confirmando exatamente o mesmo diagnóstico: cegueira cortical congênita bilateral completa e irreversível. Mas algo específico chamou imediatamente sua atenção de forma alarmante. O primeiro laudo médico, datado de quando os bebês tinham apenas 3 meses de vida, mencionava claramente uma observação crucial: possível percepção luminosa residual detectada durante exame inicial. Recomenda-se investigação mais aprofundada e testes específicos para determinar extensão da capacidade visual funcional. No entanto, todos os laudos médicos subsequentes, literalmente todos eles, ignoravam completamente essa observação inicial importantíssima. Era como se essa informação crucial tivesse sido deliberadamente esquecida ou suprimida por razões desconhecidas. Ainda mais estranho, os relatórios seguintes eram todos assinados pelo mesmo médico, Dr. Hermes Cavalcante, que aparecia consistentemente como o especialista principal responsável pelo caso. Isabela fotografou discretamente algumas páginas importantes com seu celular e recolocou tudo meticulosamente no lugar exato. Sua mente fervilhava com possibilidades perturbadoras. E se os gêmeos não fossem realmente completamente cegos como todos acreditavam? E se houvesse um potencial visual significativo que estava sendo desperdiçado criminosamente? E se, por alguma razão inexplicável, alguém estivesse interessado em manter essas crianças na ignorância sobre suas próprias capacidades? Quando Rubens voltou da viagem de negócios na quinta-feira à noite, Isabela tomou uma decisão corajosa que mudaria tudo para sempre. Ela o esperou pacientemente no hall de entrada principal, absolutamente decidida a confrontá-lo diretamente com suas descobertas alarmantes, independentemente das possíveis consequências para seu emprego. Senhor Rubens, preciso conversar urgentemente com o senhor sobre Miguel e Gabriel. É extremamente importante e não pode esperar mais. Ela disse com determinação inabalável assim que ele entrou pela porta principal. Ele suspirou pesadamente, claramente exausto da viagem, e obviamente não esperando ter que lidar com mais problemas relacionados aos filhos, após 2 dias intensos de reuniões corporativas. Se é sobre algum comportamento inadequado deles ou algum problema disciplinar, pode falar diretamente com a Márcia. Ela é quem gerencia todos os aspectos práticos do cuidado deles. Não é sobre comportamento inadequado, senhor. Isabela o interrompeu respeitosamente, mas firmemente. É sobre a visão deles. É sobre capacidades que eles têm e que ninguém está vendo ou reconhecendo. O rosto de Rubens se fechou instantaneamente, assumindo uma expressão de defesa automática. Isabela, eu deixei extremamente claro desde o primeiro dia que você não deveria se envolver diretamente com os cuidados médicos ou terapêuticos dos meus filhos. Por favor, senhor, me escute por apenas 2 minutos. Ela insistiu com urgência desesperada. Eu sei que perdi um irmão que tinha deficiência visual. Tenho experiência prática e conhecimento nessa área específica. Miguel e Gabriel não são completamente cegos como todos acreditam. Eles têm percepção clara de luz e sombra, conseguem detectar movimento e respondem definitivamente a estímulos visuais básicos. Isabela falava rapidamente, temendo ser interrompida antes de conseguir transmitir as informações cruciais. Hoje mesmo fiz vários testes simples e informais,
e eles reagiram perfeitamente a todos. Conseguem localizar fontes de luz, perceber quando objetos se movem próximo a eles, distinguir entre ambientes claros e escuros. Isso é completamente impossível, Rubens replicou automaticamente, mas sua voz carregava mais dúvida genuína do que convicção absoluta. 15 médicos especialistas diferentes confirmaram o mesmo diagnóstico. São os melhores profissionais do mundo na área. E se os médicos estivessem enganados? Isabela perguntou corajosamente. Ou se houvesse informações importantes que não foram compartilhadas adequadamente com o senhor? E se houvesse capacidades que foram negligenciadas ou ignoradas? Ela respirou fundo, reunindo coragem para a revelação mais importante. Senhor Rubens, com os estímulos adequados e consistentes, é muito possível que eles desenvolvam muito mais capacidade visual funcional do que qualquer pessoa jamais imaginou. Eles só precisam de uma oportunidade real. Rubens ficou em silêncio absoluto por um longo momento tenso, processando cuidadosamente as palavras revolucionárias dela. Você está me dizendo que gastei 15 milhões de reais com os melhores profissionais médicos do mundo inteiro, e todos eles erraram completamente o diagnóstico dos meus próprios filhos? Estou dizendo que talvez não tenham investigado todas as possibilidades adequadamente. Isabela respondeu com extremo cuidado diplomático. Às vezes os pais e cuidadores próximos conhecem seus filhos melhor que qualquer especialista distante, por mais qualificado que seja. Naquele momento exato, como se o universo estivesse orquestrando perfeitamente a situação, Miguel e Gabriel desceram correndo alegremente a escada principal. Márcia vinha atrás deles, visivelmente irritada e ofegante. Desculpe, Sr. Rubens, ela disse apologeticamente. Eles fugiram do quarto quando me viram chegando e disseram que queriam urgentemente ver a tia Isabela. Papai, Miguel gritou empolgado, indo direto na direção de Rubens, com uma precisão geográfica que deixou todos os adultos presentes genuinamente surpresos. A tia Isabela nos ensinou jogos novos. É com luzes e sombras e sons. Gabriel se juntou entusiasticamente ao irmão. Ela faz barulhos diferentes e a gente consegue saber exatamente onde ela está na sala. É muito legal e divertido. Rubens olhou alternadamente para Isabela, depois para os filhos radiantes, e de volta para ela. Pela primeira vez em longos anos, ele via os meninos genuinamente animados, sorridentes e cheios de energia positiva. A transformação era inegável e impressionante. Que tipo de jogos exatamente? Ele perguntou curioso, se agachando cuidadosamente para ficar na altura dos filhos. Ela coloca a mão na frente da janela e a gente sente quando o quarto fica mais escuro. Miguel explicou radiante de felicidade. E ela bate objetos em lugares diferentes e a gente aponta certinho para onde o som está vindo. E quando ela se move pela sala, a gente consegue acompanhar onde ela está. Gabriel completou animadamente. Isabela observou atentamente o rosto de Rubens se transformar gradualmente. A expressão inicial de descrença absoluta deu lugar progressivamente à curiosidade genuína, e depois a algo que ela não via desde que chegara naquela casa, esperança real e palpável. Mostre para mim exatamente o que vocês fazem, Rubens disse para Isabela, sua voz quase um sussurro carregado de expectativa. Durante os próximos 30 minutos que mudaram para sempre a vida de toda aquela família, Isabela conduziu uma demonstração informal, mas absolutamente reveladora das capacidades reais dos gêmeos. Ela criou jogos simples de luz e sombra, testes precisos de localização sonora e exercícios básicos de movimento espacial. Para cada atividade proposta, Miguel e Gabriel respondiam com entusiasmo contagiante e uma precisão surpreendente que deixava todos os adultos presentes completamente boquiabertos. Márcia assistia à cena transformadora com os olhos arregalados de espanto total. Em 5 anos inteiros cuidando dessas crianças diariamente, eu nunca, jamais vi os meninos assim tão vivos, participativos e felizes. Ela murmurou incredulamente. Rubens estava visivelmente emocionado até os ossos. Quando Gabriel conseguiu seguir perfeitamente o movimento de uma lanterna pequena, que Isabela balançava lentamente de um lado para outro, identificando corretamente não apenas a presença da luz, mas também sua direção exata e velocidade, lágrimas grossas começaram a rolar incontrolavelmente pelo rosto do pai. Isso significa que eles podem, eles realmente conseguem. Ele tentava falar, mas as palavras simplesmente não saíam.
A emoção era grande demais para ser contida ou expressa adequadamente. Significa que existe potencial real e significativo, Isabela disse com delicadeza infinita. Muito potencial inexplorado, mas eles precisam urgentemente de estímulos visuais específicos e adequados, exercícios de desenvolvimento progressivo e, principalmente, precisam acreditar firmemente que podem melhorar e evoluir. Gabriel se aproximou do pai e tocou seu rosto molhado pelas lágrimas, sentindo a umidade com seus dedinhos pequenos. Por que você está chorando, papai? Fizemos alguma coisa errada? Rubens abraçou os dois filhos com uma força desesperada, como se quisesse protegê-los de todo o sofrimento desnecessário que haviam enfrentado. Porque estou feliz, meu filho, extremamente feliz. Vocês são os meninos mais corajosos e especiais do mundo inteiro. Naquela mesma noite, depois que as crianças foram finalmente dormir, Rubens chamou Isabela para uma conversa crucial no seu escritório particular. Ele estava visivelmente transformado, como se uma esperança que havia morrido anos atrás tivesse ressuscitado em seu peito. Você mudou absolutamente tudo em apenas 4 dias de trabalho, ele disse com admiração genuína. Como é humanamente possível que ninguém tenha notado essas capacidades deles antes? Como 15 especialistas internacionais falharam em detectar algo que você descobriu brincando com eles? Às vezes as pessoas enxergam apenas o que esperam ver, Isabela respondeu cuidadosamente. Os médicos diagnosticaram cegueira total desde bebês e simplesmente pararam de investigar outras possibilidades. As babás anteriores tratavam Miguel e Gabriel como se fossem inválidos permanentes, sem esperança de melhora. Mas crianças são absolutamente surpreendentes. Elas sempre encontram formas criativas de superar limitações quando recebem os estímulos corretos e o apoio adequado. Rubens se levantou da poltrona e caminhou pensativo até a janela que dava para o jardim iluminado. Você aceita ser contratada como... não sei exatamente como chamar. Terapeuta especializada, cuidadora de desenvolvimento, coordenadora de reabilitação visual? Aceito completamente, Isabela respondeu sem qualquer hesitação, mas com algumas condições importantes que considero fundamentais. Que condições? Pode falar livremente. Vamos fazer isso do jeito absolutamente correto e científico. Quero que eles sejam reavaliados imediatamente por outros especialistas competentes e imparciais, que sigam um programa estruturado e progressivo de desenvolvimento visual, e que sejam tratados como crianças normais, que têm potencial ilimitado para crescer e se desenvolver. Enquanto apertavam as mãos para selar formalmente o acordo, nenhum dos dois imaginava que o verdadeiro desafio estava apenas começando a se desenrolar. O que estava prestes a ser descoberto sobre o passado médico nebuloso dos gêmeos mudaria completamente tudo o que eles acreditavam saber sobre a situação. 2 dias depois, Isabela conseguiu agendar uma consulta com a doutora Ana Beatriz Silva, uma oftalmologista pediátrica renomada do Hospital das Clínicas, que havia sido sua professora durante um curso de especialização em pedagogia especial anos atrás. Era uma profissional respeitadíssima, conhecida pela ética impecável e pela dedicação aos pacientes infantis. Isabela, querida, que surpresa maravilhosa te ver. Doutora Ana a recebeu calorosamente em seu consultório moderno. Depois de colocarem a conversa em dia, Isabela explicou detalhadamente a situação dos gêmeos, mostrando os vídeos que havia gravado discretamente dos progressos surpreendentes das crianças. A médica assistiu atentamente a cada demonstração, suas sobrancelhas se erguendo progressivamente a cada evidência de capacidade visual. Isso é absolutamente extraordinário, ela murmurou concentradamente. Essas crianças claramente têm visão residual muito significativa. Quem foi o médico responsável pelo diagnóstico inicial? Dr. Hermes Cavalcante, Isabela respondeu, observando atentamente a reação da médica. O rosto da Dr. Ana se fechou instantaneamente, assumindo uma expressão grave e preocupada. Hermes Cavalcante, Isabela, preciso te contar algo muito sério e perturbador sobre esse homem. Durante a meia hora seguinte, doutora Ana relatou casos alarmantes que havia acompanhado pessoalmente, envolvendo o Dr. Hermes. Havia um padrão extremamente perturbador e criminoso. Crianças com deficiências visuais parciais sendo diagnosticadas incorretamente, como completamente cegas, tratamentos desnecessários e caros sendo prescritos sistematicamente, e famílias ricas
sendo deliberadamente induzidas a gastar fortunas em procedimentos que não apenas não ajudavam, como às vezes até prejudicavam o desenvolvimento natural das crianças. Há 4 anos quase perdemos a licença médica dele, doutora Ana explicou gravemente. Havia evidências claras de má prática e possível fraude médica, mas ele tem contatos políticos extremamente poderosos e conseguiu abafar completamente o caso. Isabela, esse homem está usando crianças vulneráveis e suas famílias desesperadas para enriquecer ilicitamente. Isabela sentiu seu sangue ferver de indignação. Então Miguel e Gabriel foram vítimas de um esquema criminoso organizado? Pelo que você me mostrou hoje, não tenho a menor dúvida, doutora Ana respondeu categoricamente. Eles nunca foram completamente cegos. Provavelmente têm uma condição visual que, com os estímulos corretos aplicados desde bebês, poderia ter sido significativamente melhorada ou até mesmo normalizada. A médica se ofereceu imediatamente para examinar os gêmeos gratuitamente, usando equipamentos de última geração que não existiam 7 anos atrás. Se conseguirmos provar cientificamente que o diagnóstico inicial estava completamente errado, podemos não apenas ajudar essas crianças a recuperar suas vidas, mas também proteger centenas de outras famílias de serem enganadas da mesma forma. Quando Isabela chegou em casa naquela tarde, encontrou Rubens no escritório falando ao telefone com alguém que claramente o estava irritando profundamente. Ele gesticulou para que ela se sentasse e aguardasse o fim da ligação tensa. Entendo sua preocupação, Dr. Cavalcante, mas os resultados falam objetivamente por si só, Rubens dizia, sua voz controlada, mas tensa. Meus filhos estão progredindo de forma absolutamente extraordinária pela primeira vez em 7 anos. Isabela conseguia ouvir vagamente a voz alterada e agressiva do médico do outro lado da linha. O Dr. Hermes estava claramente desesperado e tentando desacreditar o trabalho dela. Não, doutor. Definitivamente não vou interromper o tratamento que está funcionando. Rubens continuou firmemente. E sim, estou perfeitamente ciente de todos os supostos riscos que o senhor mencionou repetidamente. Quando ele finalmente desligou o telefone com força, estava visivelmente irritado. Esse homem está me ligando obsessivamente 5 vezes por dia, insistindo que estou prejudicando gravemente os meninos. Chegou até a ameaçar processar você por exercício ilegal da medicina. Senhor Rubens, Isabela disse calmamente, preciso urgentemente contar o que descobri hoje sobre esse médico. Durante a hora seguinte, ela relatou minuciosamente tudo o que havia aprendido sobre o Dr. Hermes, mostrou as fotografias dos documentos médicos que havia coletado, explicou detalhadamente as inconsistências alarmantes que encontrara e compartilhou o oferecimento generoso da doutora Ana para reexaminar os gêmeos com tecnologia moderna. Rubens ouviu absolutamente tudo em silêncio pesado, sua expressão ficando progressivamente mais sombria e furiosa. Quando ela terminou de falar, ele se levantou bruscamente e caminhou até a janela, suas mãos cerradas em punhos trêmulos de raiva contida. Você está me dizendo que por 7 anos inteiros eu acreditei cegamente em mentiras deliberadas? Ele perguntou com voz embargada. Que meus filhos poderiam ter tido uma vida completamente diferente, normal e feliz, se eu tivesse questionado o diagnóstico desde o início? Não é culpa sua de forma alguma, Isabela disse gentilmente. Você confiou em profissionais que deveriam ter agido com ética e competência. A culpa é exclusivamente deles. Naquele momento perfeito, Miguel e Gabriel entraram correndo animadamente no escritório. Papai, tia Isabela, a gente conseguiu ver a sombra do passarinho na janela, Gabriel anunciou radiante de alegria. Era bem pequenininha, mas a gente viu certinho. E tinha outras sombras também, de folhas se mexendo no vento, Miguel completou empolgado. Rubens se ajoelhou imediatamente e abraçou os filhos, lágrimas de alegria e arrependimento correndo livremente pelo seu rosto. Meus meninos corajosos e especiais, papai sente muito, muito mesmo por ter demorado tanto para descobrir o que vocês realmente são capazes de fazer. Não fica triste, papai, Miguel disse carinhosamente, limpando as lágrimas do rosto do pai com suas mãozinhas pequenas. Agora a gente tem a tia Isabela e ela ensina coisas muito legais e divertidas todos os dias. E a gente está aprendendo a ver o mundo, Gabriel adicionou. Cada dia a gente enxerga mais coisas bonitas. A consulta com a doutora Ana Beatriz aconteceu 1 semana depois e os resultados foram ainda mais reveladores e emocionantes do que todos esperavam. Usando equipamentos oftalmológicos de última geração, ela descobriu que Miguel e Gabriel possuíam aproximadamente 40% de capacidade visual funcional.
mais que suficiente para desenvolver habilidades visuais significativas com o treinamento adequado e consistente. Senhor Rubens, doutora. Ana disse gravemente após completar todos os exames. Essas crianças foram vítimas de negligência médica criminosa. Com estimulação visual adequada aplicada desde bebês, elas poderiam ter desenvolvido capacidades visuais muito próximas ao completamente normal. O laudo técnico detalhado que ela produziu meticulosamente não apenas confirmava todas as suspeitas de Isabela, mas também fornecia evidências científicas irrefutáveis de que o diagnóstico inicial estava não apenas errado, mas possivelmente fraudulento. Quando voltaram para casa naquela tarde transformadora, Rubens tomou uma decisão definitiva que mudaria tudo. Isabela, vamos processar criminalmente todos os médicos envolvidos no diagnóstico inicial fraudulento e vamos tornar essa história completamente pública para que milhares de outras famílias não passem pelo inferno que passamos. 6 meses depois, a vida na mansão dos Mendonça havia se transformado em algo completamente irreconhecível. Miguel e Gabriel frequentavam sessões regulares de estimulação visual com a doutora. Ana participavam de atividades físicas normais e, pela primeira vez em suas vidas, brincavam genuinamente como crianças completamente normais. O progresso deles era tão impressionante que a história virou manchete nacional e inspirou mudanças na legislação médica. Isabela havia se tornado muito mais que uma cuidadora ou terapeuta. Ela era agora parte integral da família. Rubens havia oficializado sua posição como coordenadora de desenvolvimento dos gêmeos, com um salário que lhe permitia não apenas cuidar adequadamente da própria mãe, mas também criar um instituto para ajudar outras famílias com crianças deficientes visuais. O processo judicial contra o Dr. Hermes e seus cúmplices resultou não apenas em uma indenização milionária para todas as famílias prejudicadas, mas também na criação de protocolos rígidos para diagnósticos de deficiência visual infantil e na prisão dos médicos envolvidos no esquema criminoso. Naquela manhã ensolarada de sábado, enquanto Isabela trabalhava pacientemente com Miguel em exercícios avançados de coordenação visual motora no jardim, Gabriel veio correndo da área da piscina, radiante de uma excitação contagiante. Tia Isabela, eu consegui ver o peixinho dourado na piscina, ele gritou saltando de pura alegria. Ele é pequenininho e brilha quando nada perto da superfície. Isabela largou tudo imediatamente e correu com ele até a borda da piscina cristalina. Gabriel apontou com precisão para a água onde um pequeno peixe ornamental nadava graciosamente entre as plantas aquáticas. Ele é dourado e laranja, Gabriel descreveu corretamente, e tem uma cauda que se mexe para os lados. Miguel se juntou rapidamente a eles na borda da piscina. Eu também consigo ver. São 2 peixinhos, um maior e um menor. Isabela abraçou os 2 meninos, lágrimas de alegria pura correndo incontrolavelmente pelo seu rosto. Em 8 meses de trabalho intensivo e dedicado, eles haviam evoluído de crianças que supostamente viviam em escuridão total para conseguir distinguir cores específicas, formas detalhadas e até mesmo o movimento de objetos pequenos e distantes. Rubens, que havia chegado na área da piscina para chamá-los para o almoço, presenciou a cena emocionante da porta de vidro. Durante os últimos meses, ele havia se transformado completamente. De um pai derrotado e desesperançoso, tornara-se um homem renovado, presente, envolvido e infinitamente orgulhoso dos progressos extraordinários das crianças. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou sorrindo, embora já soubesse a resposta pelo brilho nos olhos de todos. A gente conseguiu ver os peixinhos da piscina, papai. Miguel correu para abraçá-lo. De verdade, com cores e tudo. E eles são muito bonitos e brilhantes, Gabriel completou radiante. Naquela tarde, enquanto as crianças cochilavam após um almoço comemorativo especial, Rubens chamou Isabela para uma conversa particular no jardim perfumado. Eles se sentaram confortavelmente em um banco de madeira sob uma árvore frondosa, observando as borboletas coloridas que os meninos agora conseguiam ver e nomear corretamente. Isabela, há algo muito importante que preciso te dizer há muito tempo, Rubens começou, visivelmente nervoso, mas determinado. Você não apenas mudou completamente nossas vidas, não apenas trouxe a visão de volta para meus filhos, você trouxe alegria, esperança, amor genuíno. Ele pausou, procurando cuidadosamente as palavras certas. Nesses meses todos convivendo intimamente com você, vendo sua dedicação incansável, sua sabedoria natural, sua força interior, eu me apaixonei perdidamente, não apenas pela mulher extraordinária que você é,
mas pela família unida e feliz que nos tornamos juntos. Isabela sentiu seu coração acelerar descontroladamente. Ela também havia desenvolvido sentimentos profundos por Rubens, mas sempre mantivera uma distância profissional respeitosa, preocupada com a complexidade da situação. Eu também sinto algo muito especial e profundo por você, Rubens, ela admitiu corajosamente, usando seu nome pela primeira vez. Mas nunca quis que você pensasse que eu tinha segundas intenções ou interesses escondidos. Segundas intenções? Rubens riu suavemente. Isabela, você literalmente salvou minha família da destruição. Qualquer intenção que você tivesse seria mais que bem-vinda. Eles ficaram vários minutos em silêncio confortável e íntimo, de mãos dadas, absorvendo a magnitude de tudo que havia acontecido e mudado em suas vidas. Miguel, Gabriel, eles ouviram gritos empolgados vindos da direção da casa. Cadê vocês dois? Os gêmeos apareceram correndo pelo jardim, procurando por eles entre as flores coloridas. Quando finalmente viram Rubens e Isabela de mãos dadas no banco romântico, Miguel franziu a testa com curiosidade infantil típica. Vocês estão namorando? Ele perguntou com a franqueza desarmante das crianças. Gabriel bateu palmas entusiasmadamente. Que legal! A tia Isabela vai morar com a gente para sempre? Rubens e Isabela se entreolharam e riram carinhosamente. Vocês gostariam muito disso? Rubens perguntou. Sim, os dois gritaram em uníssono, pulando de alegria pura. Naquela noite, enquanto colocavam os meninos para dormir em seus quartos agora sempre iluminados pela luz natural, Gabriel fez uma observação que tocou profundamente o coração de todos os presentes. Tia Isabela, muito obrigado por ensinar a gente a enxergar o mundo, ele disse carinhosamente. Mas sabe o que foi mais legal ainda? Você ensinou o papai a sorrir de novo também. Quando saíram dos quartos das crianças, Rubens se virou para Isabela no corredor iluminado. Então, o que você me diz? Aceita ser parte oficial desta família maravilhosamente maluca? Aceito de coração, ela respondeu, selando a resposta com um beijo terno e apaixonado. 2 anos depois, Miguel e Gabriel estavam matriculados em uma escola regular com apenas adaptações mínimas. Rubens e Isabela eram felizes recém-casados, e o instituto que criaram já havia ajudado mais de 500 famílias com crianças deficientes visuais a descobrir potenciais inexplorados. A história da família Mendonça se tornou símbolo nacional de que milagres reais acontecem quando pessoas especiais se encontram no momento certo, dispostas a lutar juntas contra qualquer obstáculo que tente impedir o brilho da esperança. E você, o que achou dessa transformação incrível? Já viveu alguma situação onde alguém especial mudou completamente sua perspectiva de vida? Conta pra gente aqui nos comentários se essa história tocou seu coração. Deixa seu like e se inscreve no canal para mais histórias que vão emocionar e inspirar você. E não esquece de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Até a próxima história.